Hierarquia dentro do treinamento. O que é? É importante? É necessário? E para quem que seria importante e necessário? Carlos Fetti aqui falando com vocês. Vamos discutir essas questões, eu vou mostrar algumas finalidades práticas e distinguir isso em relação ao usuário. Quem está fazendo vai ter, em termos de importância, uma distinção entre se preocupar mais ou menos com essas questões. Então vamos começar aqui já de uma maneira já direta, né? A hierarquia do treinamento, eu vou dividir em duas partes, né? A primeira relacionada a valências físicas, que eu já vou falar aqui na sequência, e a segunda em relação a tempo, que seria condensar esse treinamento em termos de utilidade de aprendizado, fazendo uma parte técnica no aquecimento, e não somente o aquecimento formal. Mas em relação às valências físicas, eu tenho essa sequência num treino heterocrônico. O que isso significa? É um treino que eu vou ter mais de uma valência física que eu quero desenvolver. Então eu preciso seguir essa ordem. Porque se eu treinar, por exemplo, aqui a velocidade está em primeiro lugar, e em último lugar está a resistência cardiovascular, né? A endurance, de uma forma geral, que pode ser tanto muscular, número de repetições elevadas, uma prova como, por exemplo, ciclismo, triatlon, maratona, que estão todas elas caracterizadas aqui dentro da endurance, que é tolerar a fadiga. Se eu faço um treino dessa característica, dessa natureza, antes e depois eu tento treinar velocidade, é por óbvio que eu não vou ter um bom desempenho de velocidade. O meu sistema nervoso central está cansado, e velocidade significa você ativar no máximo de capacidade e intensidade a descarga neuromuscular. Começa um comando do sistema nervoso central e vai chegar no músculo uma descarga adrenérgica, uma descarga do seu motoneurônio, que depende de uma intensidade desse impulso elétrico lá do sistema nervoso central, eletroquímico, né? Você tem neurotransmissores químicos aí, tanto que a gente sabe que os pré-treinos, né, tão populares hoje em dia, tem sua efetividade, já tem estudos que mostram, não tem muito mais o que questionar, intensificam esse tipo de impulso e melhora o desempenho, é o tal do alerta mental. Se eu já estiver cansado, é óbvio que esse processo vai ser lentificado, e dessa forma eu não tenho mais treino de velocidade. Então essa hierarquia aqui é importante. A mesma coisa, por exemplo, eu quero melhorar nível de força, né? Quanto eu consigo levantar de peso, eu quero aumentar. Se eu fizer um treino de resistência antes, ou mesmo um treino de parte cardiovascular, eu vou e faço meia hora de esteira, aí depois eu quero fazer um treino de força, ele vai estar comprometido, eu não vou ter o mesmo desempenho. Eu posso falar até por experiência própria, eu muitas vezes no meu treinamento fiz isso, né? Lá no início de carreira, não sabia, fazia por conta própria, era autodidata, depois fui estudar exatamente para fazer o planejamento para mim mesmo como atleta. E eu nessa época treinava muito, chegava a treinar 6 horas por dia. Eu reduzi meu treinamento para praticamente 1/3 e subi todos os meus níveis, tanto técnico como nível de força. E os resultados esportivos também vieram com maior quantidade e qualidade. Então não é só a quantidade de treino que eu faço, essa hierarquia ela faz diferença no desempenho, sim. Como eu já comentei, se o meu objetivo é só manutenção, eu não sou tão rigoroso, eu posso inverter isso até para, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui. Quando eu estou trabalhando aqui no nível de resistência de força, como é o nosso caso de manter uma condição física, manter o nível de força que a gente tem, às vezes a gente pode até inverter, fazer um treino de resistência de força e depois fazer um treino de força no final, porque nosso objetivo não é bater nenhum recorde, não é ganhar uma competição, mas sim desafiar o próprio corpo. E é óbvio que o nível de força nessas condições ele se mantém, eu vou conseguir um desempenho para essa finalidade. Se a gente fosse atleta de basista, né, o powerlifting, isso estaria equivocado.
vou dar um exemplo do Scott Mendes, que já foi recordista mundial do exercício supino com mais de 450 quilos. Ele dava descanso de até 10 minutos entre uma série e outra, mas ele está querendo subir essa carga, né? Então é o limite do limite, ele estava objetivando bater recordes. Se ele não obedecesse essa hierarquia aqui das valências que eu mostrei, obviamente que isso não funcionaria. Temos aqui mais uma questão importante, que é o que eu falei relacionado ao tempo. Se eu sou um atleta, se eu sou um atleta profissional, talvez eu tenha bastante tempo para ficar na academia, etc. Mas a maioria dos atletas, principalmente academias de luta, né, que eles vão praticar, ele não tem muito tempo. Ele tem algum tempo disponível para ir lá treinar, e normalmente treina 3 vezes por semana, quiçá um pouquinho mais, 4, 5 vezes. Então, se ele aproveitar o aquecimento para fazer a parte técnica, estou demonstrando aí na parte de strike superior, mas eu posso fazer isso com luta agarrada, posso fazer isso na luta de solo, tem N outros exemplos possíveis, eu consigo condensar o tempo, porque eu não estou somente aquecendo, aí eu estou melhorando minha parte de aprendizado técnico, né? Minha habilidade, o gesto motor, todo ele está sendo aprimorado. E aí eu até recomendo que vocês assistam o vídeo aí sobre aquecimento para distinguir o que é uma atividade pré-treino e o que é aquecimento. Alongamento, por exemplo, não é aquecimento, ele é uma atividade pré-treino. Então eu posso utilizar essa parte técnica como um aquecimento, atividade pré-treino também, mas já com essa ideia de ter esse proveito, esse plus, né, que eu vou conseguir fazendo a junção desses dois tipos de valência, né? Eu estou objetivando aquecer e ao mesmo tempo eu estou também melhorando o meu desempenho aí em termos de habilidade. Uma outra forma de eu fazer o aquecimento também específico, que a gente chama, por isso que eu digo que é interessante vocês assistirem lá, porque lá a gente distingue essas classificações do que é aquecimento específico, o que é um aquecimento geral, enfim. Eu, quando faço aquecimento específico, como está aí no exemplo, eu consigo melhorar também a parte neuromuscular. Tem uma ativação do sistema nervoso central e o caminho neuronal que ele vai percorrer até chegar no músculo. Então, o impulso ele é melhorado. Eu estou treinando o movimento, além de aquecer o músculo, né, que vai aumentar aí a quantidade de líquido sinovial nas articulações. Eu vou diminuir a viscosidade entre as fibras musculares, o fluxo sanguíneo também vai ser aumentado e eu vou ter todos esses benefícios. Mas, além disso, eu tenho uma melhora do aquecimento motor. Isso faz até com que eu também teste como é que está meu desempenho para aquele dia. Quando eu vou trabalhar com cargas mais altas, eu não tenho sempre um desempenho igual. Eu vou ter variações do próprio dia. E quando eu estou fazendo essa progressão de cargas, eu estou já testando no dia como que eu estou me comportando em relação à minha estrutura toda, né? Desde o sistema nervoso central até quem está executando na parte periférica, que é a musculatura, as articulações, né, as placas motoras lá do sistema neuromuscular, e aí isso também está sendo nesse processo melhorado. Então o aquecimento específico ele me dá esse tipo de ganho, são alguns benefícios. E aí, concluindo, eu não preciso ser tão rigoroso se meu objetivo não é performance, embora para qualquer pessoa, porque muita gente vai para a academia, e deixa eu fazer uma ressalva importante, às vezes ele não é atleta, mas quer um ganho, por exemplo, de massa muscular. E óbvio que quando eu não obedeço essas hierarquias, o meu resultado em termos do ganho final de massa muscular, por exemplo, ele vai estar comprometido em parte, porque para eu aumentar de massa muscular, além do estresse, eu também, do estresse metabólico, né, o cansaço da musculatura, aquela microlesão que faz com que o músculo se regenere e fique um pouquinho maior por causa da supercompensação, ele sempre repõe um pouco a mais, mas não é somente isso. Eu também preciso aumentar de força. Quando eu ganho mais força, meu corpo entende que ele precisa sintetizar um pouco mais de proteína para fazer frente às demandas que eu estou submetendo o meu organismo. Então, essas condições são importantes e se eu fizer um treino dessa forma, ele se torna mais inteligente. Consequentemente, com menos tempo, eu posso obter maior resultado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, faça algum comentário, na medida do possível eu respondo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.